Olá, pessoal, estamos aqui novamente no Movimento Justiça de Salto Alto e hoje temos a honra de receber a atriz, produtora e diretora, a Ângela Wilhagen, né? Ela que tem assim uma história, uma baluarte da TV brasileira, com mais de 30 anos de carreira, vai aqui contar um pouco da sua história pessoal, né, de relações abusivas das quais ela foi vítima e também da relação profissional. Então, muito obrigada, Ângela. Nós já conversamos numa oportunidade artística e eu fiquei muito honrada de você ter aceitado o convite para quebrar, na verdade, o seu silêncio, que você disse que já quebrou há anos, mas para ajudar aí outras vítimas e outras mulheres, né? Muito obrigada. Boa noite, obrigada a você mais uma vez, Rose, pelo convite e dessa vez poder falar para o Brasil, para o momento que nós estamos vivendo, para que o Poder Judiciário seja mais enérgico, que o Poder Judiciário aperte mais a Lei Maria da Penha, que ainda está muito frágil, Sim. E a Lei do Feminicídio. E que as pessoas também despertem, né, Ângela? Porque nós, assim, nós que vivemos nessa luta, você que despertou em um momento lá atrás, com dificuldades, eu sempre falo isso, é muito bom trazer pessoas como você aqui, porque as nossas grandes estrelas, tipo Hebe, Vanusa, Gretchen, e outras mulheres maravilhosas, sofreram violências sérias, sofreram abuso, nem sempre tiveram coragem. A própria Vanusa, depois de muitos anos, é que ela veio a contar, e ainda até falando, fazendo uma associação, alguns problemas que hoje ela tem, de violências mesmo que ela sofreu, porque a violência psicológica, além da outra violência física e outros tipos de violência, corrói realmente a pessoa. Então, é muito importante esse seu despertar. Como que foi uma das suas assim, histórias, para você narrar para a gente, da sua vida pessoal, forte, e o seu despertar? Olha, tudo começou na minha entrada da adolescência, que eu sofri abuso sexual, porque a minha família tinha se partido, pai para um lado, mãe para o outro. Eu tinha um irmão deficiente, minha mãe teve que ficar com ele, e a minha irmã foi para um lado, e eu fiquei igual Erasmo de Carlos, sentada à beira do caminho. Então, minha mãe partilhou temporadas com os tias. Uhum. E o algoz mora dentro da casa da gente. Yeah. Eu era jovem, menina de 12 anos, muito alegre, muito extrovertida e muito bonita. Lourinha, de olhos azuis, dentinhos lindos, e sofria abuso sexual. Meu pai. Me silenciei porque eu não podia revelar. Primeiro, porque aquela pessoa me dava de comer, me dava onde dormir, e eu não podia revelar. Era parente muito próximo. Haveria uma revolução enorme de uma família que havia se despedaçado. E eu engoli. A espinha ficou atravessada do bacalhau. Ainda adolescente, com 16 anos, em um momento, achei que eu tinha ficado noiva, achei que era confiável esse noivo eu revelar, eu cuspi essa espinha. Nossa. E eu fiz, acreditando que eu tinha um aliado para partilhar meu segredo. Uhum. No dia seguinte, nós fomos à praia. No meio do caminho, me lembra a música de Roberto Carlos, a 100 km por hora, 120 km por hora, 150 km por hora, quando ele me falou, escolhe a árvore para morrer. Eu falei, o quê? Escolhe a árvore para morrer. Eu falei, como? Quando eu falei, ele já tinha aberto a porta e se atirado, e em alta velocidade o carro foi e escolheu uma árvore. E ali eu fui projetada, era sol de 1h da tarde, janeiro, dia 24 de janeiro, e eu caí, no que eu caí, o para-brisa estraçalhou, desfacelou meu rosto, mas no que eu caí, o asfalto estava quente, então minha carne aberta cozinhou no asfalto. Eu levei 167 pontos, eu arranquei o rosto todo, foi desfigurado, levantou-se todo,
fratura exposta de maxilar inferior, côndilo, perfuração, perda de dentes. Foi uma coisa terrível, que eu fiquei 90 dias com os maxilares costurados. Essa foi a primeira. Isso você com 16? 16. E aí, depois disso, eu não conseguia falar. É claro que eu rompi de noivado. Óbvio. Aí nasceu a chantagem. Vai ficar comigo ou eu vou revelar ele. Ele tinha o poder de quê? O meu segredo. Que é o que aí todas as vítimas, né, no primeiro momento. Eu não podia, e ninguém entendia. Eu fui para a casa da minha avó, em Lambaria, voltei, e ele atrás de mim, e vou revelar, vou abrir, vou expor. Até que ele me sequestrou, me levou para a casa dele. E antes da minha mãe chegar, que ela chegou com meu pai, com meu compadre, primo, e 11 viaturas da polícia, porque eu tinha 17 anos, Sim. Ele disse, se você sair daqui, eu revelo a todos o segredo. Eu não podia. E ninguém entendia por que você permanecia após essa violência, né? Ninguém entendia. E eu ia ferir pessoas que eu amava muito, 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 muito. É uma família de imigrantes extremamente conservadora e rígidas. Todos eram muito rígidos. Então, eu não podia deixar revelar. Sim. E aí, começaram a sucessão das agressões físicas. Enquanto eu estava grávida, eu protegi meu filho, que nasceu, inclusive, de 6 meses e 3 semanas, devido às agressões físicas. E porque eu tinha ido ao aniversário de meu pai, dia 16 de março. Ele nasceu 27 de março. Eu fiquei 7 dias em trabalho de parto por causa da agressão física. Meu Deus. E aí começaram as associações. Só que conforme não eram só as violências físicas, era todo dia a afirmação: você é burra, você não serve para nada. E ele entrou na síndrome da Chiquinha Gonzaga. Então eu era trancada dentro de casa e minha casa era toda cheia de grade. Isso sucessivamente. Eu comecei a revidar as agressões. O que tivesse à minha frente, eu pagava. Panela fervendo, pau, faco. Aí ele viu que eu estava revidando, ele passou a me algemar. A minha irmã era da Polícia Civil, e noiva de um policial militar, e ela, todo dia a gente tinha uma sintonia, embora não tivesse telefone, nem celular. Essas facilidades. Que eu mentalizava, chamava, ela chegava. Porque era a única pessoa que ele tinha medo, era dela, por ela ser policial. Uhum. E ele já tinha uma ficha de antecedentes não muito boa. E um dia minha irmã me pegou amarrada, que nem um pau de arara, debaixo da pia. Eu já estava lá 2 dias, sem água, sem comida, pendurada que nem um pau de arara. E haviam várias torturas. Até que um dia eu acordei, eu disse, não. Ele trabalhava à noite, ele já tinha me feito sair da TV Globo, eu já estava na Globo de sair, e ele trabalhava na Globo como cenógrafo. Eu falei, ele vai chegar, ele trabalhava montando cenário à noite, ele vai chegar e ele vai dormir. Aí eu falei para o Márcio, meu filho, a mamãe vai fugir. Só havia uma janela de uma altura de 6 metros. Essa janela, quando dava 3 metros, ela tinha um platô, que era o teto da minha lavanderia, depois ela tinha mais 3 metros. A descida do platô para o chão, eu tinha posto uma escada, mas da janela para o platô não tinha. Eu falei, olha, a mamãe vai fugir, só tem essa janela. Você quer ir comigo? Eu não sei para onde eu vou, nem como eu vou. Não podemos levar nada. Ele tinha quantos 7. anos? 7 anos. 7 anos. Você aguentou isso todo esse tempo da gravidez? Tive várias tentativas de sair e ele me buscava. Montei
casa e tudo mais, ele não buscava, portanto que ele nunca me deu o divórcio. Ele disse, não vou te dar o divórcio. E morreu sem me dar o divórcio. Aí, nesse dia, eu disse, olha, eu vou fugir. Eu gostaria que você viesse comigo. Porque nele, ele nunca tocou um dedo, ele nunca bateu no filho. Mas ele chegou a ver essas situações, claro, né? Várias vezes. Aí ele falou, mãe, eu vou. Eu falei, mas ó, só temos essa janela para pular. Ele falou, eu vou, mãe. Aí eu falei, então tá, eu vou fazer um feijão, você não coma desse feijão. E ali eu coloquei uma caixa de Lexotan. Botei a caixa de Lexotan, ele chegou, ele chegava do trabalho, a primeira coisa que ele fazia era comer, se alimentar para ir dormir. E o feijão estava saboroso, cheio de carne, era uma tentador. Quando ele dormiu, ferrou no sono, que aí ele comeu muito feijão. E eu vi que eu chamei, eu sacudi, eu balancei, falei, tá apagado. Aí eu falei, vamos? Ele falou, vamos. Falei, eu vou pular, deixa eu pular. Aí eu fiquei e me atirei no platô, 3 metros. Meu Deus. Aí eu falei, não olha para o chão, olha para mim, meu peito. Se atira no meu peito que eu estou te agarrando. Se atira no meu peito. Aqui, é aqui, a mira é aqui, o alvo é aqui, meu peito. Vem. E ele pulou. Pá. Porque ele pulou. Confiança, né? Isso é confiança. A sandalinha dele caiu. Aí eu falei, vamos embora, não tem tempo para pegar. E saímos. Saímos correndo pela rua, saímos. No meio do caminho, que eu corria com ele sem saber para onde. Para onde ir? Eu encontrei com a avó dele, a minha sogra. Meu Deus. Aí eu falei, olha, eu fugi, não vou voltar. Ela perguntou, você tem dinheiro? Eu falei, não, não tem nada. Eu fumava muito naquela época. E ela tinha vindo do mercado, da padaria. O que ela tinha na bolsa, ela me entregou, e me entregou 2 maços de cigarro. Aí eu ainda desnorteada, eu falei, bom, obrigado. Desci e fui para casa da minha irmã. Fui para casa da minha irmã porque era meu pique, era muito cedo ainda. Eu sabia que ela estava em casa. E eu pedi guarida. Eu falei, aqui ele não vai fazer nada. E fiquei lá. Passou, eu fui a juiz, fiquei marcando a guarda, tudo direitinho. Aí, um final de semana, que ele foi pegar Márcio para visitar, passar com ele, era um sábado, estava meio nublado. Aí ele virou-se para o Márcio e falou assim, vai buscar um casaco que está frio. Aí eu falei, não, mas eu já botei uma jaquetinha. Não, deixa ele buscar um mais quentinho. Nós morávamos na casa da minha irmã, no 2º andar. E aí ele foi. E aí ele me chamou, vem cá que quero conversar com você, não sei o quê. E fingiu que mexeu no negócio ali. Ele tinha um passar. Aí quando eu falei, ele disse, não, vem cá, eu preciso que você assine isso aqui. Aí eu falei, bom, será que é o divórcio? Aí me aproximei. No que eu me aproximei, ele me puxou pelos cabelos e arrancou com o carro. Meu Deus. As vizinhas de frente viram e assistiram. E arrancou a toda a vida. E eu com as pernas para fora, cabeça para dentro, ele me jogando para dentro do carro. Ele me espancou de 8 horas da noite até as 4 horas da manhã, sem parar, interruptamente. A minha cabeça era cheia de coronhadas de revólver que a médica e o médico do IML diziam assim, não acredito. Nessa noite ele me estrupou 4 vezes. Porque ele me algemou no carro, então ele fez o que ele quis e o que ele não quis. Ele botou 40 minutos de uma pistola na minha boca. E o filho por 40 minutos. O filho ficou na tua irmã e vocês foram embora. E as vizinhas viram e falaram, é a minha irmã acionando. Mas aonde? Procurar no Rio de Janeiro, aonde tem? O Recreio era muito vazio, era era mais deserto, não tinha quase. E eu dizia para ele, me mata. Se você não me matar, eu vou rastejando, mas você vai ter o troco. Me mata.
Meu Deus, eu E tô aí, chocada com ele isso. achou que realmente, como eu perdi muito sangue, perdi... As minhas pernas, minhas duas coxas, ele tirou a pele, de tanto que ele batia de cacetete da PM. E eu dizia, me mata, me mata. Aí ele achou que realmente tinha me matado. E aí ele me jogou na areia. Eu, No lugar deserto eu ali, do recreio? no recreio. Uhum. Aí os pescadores que estavam entrando para ir para o alto mar, me viram muito sangue em volta, me levaram para um hospital que era... Hoje ele é na Ayrton Senna, mas antes ele era na Serrana-Metíba, nos anos 70. Uhum. Ali eu recebi primeiros socorros, e eu tinha telefone fixo em casa, não existia celular, claro. E aí telefonaram para a minha irmã deixou o meu filho com a vizinha, e ela foi com o meu cunhado me buscar. Aí já tinha recebido os primeiros socorros, mas eu falei, não, não me lave, porque eu quero fazer o corpo de delito. Sim. Aí o meu cunhado me levou direto para o corpo de delito, e eu fiz, constataram tudo, e eu abri o processo. Diante do juiz que ele compareceu, na época não existia Maria da Penha, não existia a lei de feminicídio, Era ele aquela coisa de disse, cesta se básica. houver proteção, não, se houvesse proteção, Kennedy não estaria morto, o Papa não teria sofrido atentado, Sim. então eu tenho certeza que o senhor não vai poder protegê-la. O juiz, na hora que ele bateu ordem para prendê-lo, por desacato, a lei 33, ele fugiu do fórum, mas fugiu igual louco. Meu Deus. Mas dali por diante, eu falei, basta. Eu falei, ele não matou, agora chega. Daquele dia para frente, comecei a enfrentá-lo, a enfrentá-lo. Eu retornei para a Globo, ele saiu da TV Globo, eu fui morar no Jardim Botânico, eu aluguei um apartamento, sem um móvel, sem uma xícara, sem um garfo. Entrei com meu filho e falei, nossa casa, nosso lar. Ele olhou e disse, mas mãe, não tem um móvel, não tem nada. Eu falei, tem nosso castelo aqui dentro, temos tudo. Temos a coisa mais preciosa que é nosso amor e a nossa liberdade. Sim. E a primeira noite a minha mãe se deu 2 lençóis, um para ele, para mim, dormimos no chão. E assim fomos entrando, as coisas foram entrando, apareceram. A babá dele, que foi a minha fiel escudeira, Don Quixote tem sempre seus Deus se Janspântia. traduz em pessoas Então, assim, né? Muito bom. não satisfeito, como ele já não podia fazer mais nada contra mim, ele tentou sequestrar o Márcio, porque aí os meus amigos, meus companheiros na televisão, todos já sabiam. Eu nunca escondi a história. E aí ele tentou uma vez sequestrar o Márcio, porque ele dizia, esse país é muito grande. E eu vou sumir com esse menino e eu vou fugir com ele. E eu vou para o exterior com ele. Então, aí começou essa coisa. Mas também enfrentei, fui na delegacia, vim na contramão com os carros, com a minha aba dentro, e nós pegando. E aí essa já não era mais a agressão física à mulher, a violência doméstica, era sequestro. Sim. E foi quando ele deu stop legal. E parou. Mas é claro que ficaram Lógico, uma história muitas dessa lembranças. chocaria hoje, né, Ângela? Imagina na situação que não se tinha as tecnologias de hoje, não se tinha a lei de hoje, que falta muito, como você colocou, a nossa luta ainda continua, porque pessoas como ele ainda existem, de achar que o Brasil é grande, de achar que a impunidade vai na verdade, imperar, né? Ainda mais quando tem algum status ou quando tem uma profissão que não é lá na comunidade, e as pessoas acham que estão acima da lei e do bem e do mal, infelizmente, né? E eu, assim, depois se repetiu, Ângela, depois, graças a Deus, você está aí viva, você conseguiu sua carreira. Não, Né? porque quando você... veja bem, a primeira vez que ele tentou me matar, eu tinha 16 anos, mas a Muito segunda eu já jovem. tinha 24. Então, eu provei o sabor da vitória.
Amém. Aí eu disse, ele não é capaz de me matar, Não, ele porque não te domina ele se... mais. Ele não te domina E ele é mais. o vento, é o que eu dizia, se você tenta ser o vento, eu sou a tempestade. Então não Exatamente. adianta. É isso. Não, você, na verdade, você conseguiu, no autoconhecimento, entender que ele não te dominaria mais, não te dominava mais psicologicamente falando, em te ameaçar, em te constranger. Você colocou a boca no trombone, falou, tomou as medidas cabíveis, e é isso mesmo. Agora, assim, na sua vida posterior, você foi viver com seu filho, conseguiu sua carreira aí, graças a Deus, consagrada na própria TV Globo. Ficou quantos anos lá, Ângela? 30? Quantos anos você ficou? Na Globo, 33, na Globo. Aham, e Mas na eu televisão, em fiquei geral? 2 anos na Bandeirante, 1 ano na Manchete, no SBT, na TVE, na TV Minas. Eu tive várias emissoras, muito cinema. Que bom. Então, ao E, todo, de não, e profissão, conseguiu, 42. graças a Deus, consagrar aí a sua carreira como mulher, como profissional. E assim, ele, na verdade, você foi viver, né? Teve outros relacionamentos. E aí, o que é importante também falar para as nossas vítimas, que às vezes as mulheres que estão nos assistindo, que talvez nem saibam que são vítimas, é que às vezes se repetem também. Em algum outro relacionamento, se repetiu, porque isso é comum, por isso que eu estou te perguntando. Não mais, você já ficou desperta. Nunca mais. Graças a Deus. E, eu cheguei a falar com você na outra live. Nunca chorei por um homem, nunca. Tá certa. E sempre na minha casa. Porque aí eu abria a porta e dizia tchau. Mas era calma. Até logo. Entendi. Vai Eram embora. questões normais de relacionamentos. Entendi. E se E assim, tentasse ultrapassar o limite, você já eu as cortava. posicionava. Eu as posicionava. Tchau, Sim, querido. exatamente. Não, mas isso é Tinha uma diferente. frase, eu tinha uma frase que a minha amiga Graça, se estiver assistindo, vai lembrar. Que eu usava, me queira bem, não me queira mal. Me queira bem, não me queira mal. E Exatamente. eu dizia tchau. Porque, E dava na basta. verdade, o Ângela, é isso, são dois adultos, não deu certo, cada um segue sua vida. Esse é o padrão. Mas as pessoas acham, por uma questão aí de patriarcado, de que a mulher tem que se submeter, que tem que salvar tudo quanto é casamento e recuperar homens que nunca vão ter recuperação, as pessoas acham que essa é a obrigação. A mulher se coloca naquele padrão e não tem o despertar que você teve. Não, eu mereço isso, eu mereço mais. E eu vou em cima disso e viver isso. Se os relacionamentos forem bons para mim, ok. Se não forem, acabam. E é esse o despertar que toda mulher tem que ter, que é o autorrespeito, autoconhecimento, amor próprio e saber que ela merece mais. Então, eu acho que assim, a sua história eu fiquei chocada, porque eu não imaginei uma situação tão séria nessa época já, por uma pessoa tão má, né? Porque isso, desculpe, é maldade. Pode-se falar de psicopatia, de transtorno, eu defino como estrita maldade, né? E isso, de certa forma, também cria uma dualidade, imagino, até no filho, né, Ângela? Assim, ele pequeno, crescendo com isso, né? Ele, ele levou muito tempo para perdoar o pai, porque Claro, claro. ele não entendia, ele disse, sabe me fazer essa pergunta? Eu não entendo por que, que você aceitou, por que, que você ficou tanto tempo, e levou isso para análise, mas eu nunca, como eu fui traída uma vez ao revelar meu segredo, eu nunca mais revelei nem a Deus. É. Mas é isso mesmo, o segredo está aqui, é nosso. Né? E assim, vivendo essa questão de relacionamento abusivo, eu quero que você fale também na sua vida profissional, porque nós sabemos que todas as vidas profissionais têm abusos. O meio artístico é conhecido também por isso. Eu queria saber se isso, de alguma forma, aconteceu na sua vida profissional também, enquanto funcionária, enquanto atriz, produtora e diretora. Aconteceu sim, e eu estava produzindo um programa, era a minha experiência para passar para a produtora, gerente de produção. E, é claro, a emissora aceitou, desde que eu fosse supervisionada por um diretor de produção. Sim. Eu achei ótimo, inclusive ele que iria lidar direto com o dinheiro, porque como era um programa em que a figuração era feita numa aldeia indígena, e os índios não podem ter acesso a dinheiro,
a FUNAI impede isso, e eles tinham umas certas coisas que eles queriam. A FUNAI queria que desse alimentos básicos, e era uma aldeia, então a gente levou toneladas, não estou falando de 10 cestas básicas, eram toneladas. Não podia dar açúcar, nem bebida alcoólica. E os índios, primeiro dia de filmagem, tudo marcado, o elenco marcado, a direção do Luiz Fernando Carvalho, e nada, não aparecia ninguém. Segundo dia, terceiro dia, até que o cacique veio e disse, não, a gente quer lanches do McDonald's, completo. McLanche feliz. Eu falei, meu Deus. Aí o Luiz Fernando, dá 10 para cada um. E a mãe atrás dizendo, não pode, que Coca-Cola eles não podem tomar. Eu falei, meu amigo, na altura do campeonato, eu estou com o elenco todo fora do Rio de Janeiro, gravando numa aldeia indígena, você vai me perguntar, você vai me dizer que eu não posso dar Coca-Cola, eu vou dar litros. Bom, fazendo o roteiro do dia, a gente sempre fazia numa salinha lá embaixo no hotel. Nesse dia tinha uma mensagem, nós chegamos da filmagem, que era para eu ir no apartamento do diretor de produção, que ele não estava se sentindo bem, para a gente fazer o roteiro do dia seguinte e relacionar o custo do dia seguinte. Quando eu chego lá, minha surpresa, ele me recebe de cueca, com uísque, um copo vazio, e na mesa tinha vodka, champanhe e a garrafa de uísque aberta. Eu olhei, achei estranho, mas me dirigi até a mesa, sentei, levei minhas coisas. Falei, pois é, então vamos fazer isso. Eu sugiro que faça isso, porque a gente já está hoje foi feito isso, o plano foi fechado nisso. E ele começou com aquele alisa braço, e levanta, e toca teu pescoço. Aí eu levantei. Fiquei numa distância de 2 dedos, nariz com nariz. Eu falei, você está confundindo as coisas e as pessoas. Aí ele falou, se você também não confundir, não vai progredir. Eu falei, ótimo. Abri a porta do quarto dele, deixei aberta, e da porta eu gritei o nome mas gritei não, berrei, Luiz Fernando Carvalho. Ele, o Luffy, que eu chamava ele assim, Luffy, veio ao meu encontro e falou, o que foi? Aí eu contei o que eu estou te contando, eu falei, este senhor, olha como ele está, ele fez isso. E aí ele ficou sem falar nada, aí eu fui para os donos do programa e relatei para o casal, assim e assim. E eu disse, eu não vou me silenciar. Chegando na emissora, eu vou direto ao dono dessa emissora. Eu já tinha ido 2 vezes. Eu fui a terceira. É evidente que não me permitiram ir à gerência. Mas me deram mais uma letra. Cheguei na letra máxima no final, que era W, não existia letra maior. E chegando nessa letra, meu salário também aumentou muito. Disseram, no momento você não vai produzir. No momento, mas não, isso não quer dizer que você não vai ser gerente. Mas agora, é melhor a gente achar assim, mas olha, você vai ter todo o crédito, e agora, para equivaler, quer dizer, você vai continuar na função de continuista, mas ganhando como se fosse gerente de produção, porque a gente te deu a letra tal. E o famoso abafé de Lecazé, e eu nunca mais fiz nada com esse senhor, mas a justiça de Deus é soberana, e ele teve um fim muito triste. Que assim como ele fez comigo, ele fez com muitas outras pessoas e atrizes. Meu Deus do céu. E como eu dizia, eu não sou baú para ficar escondendo as coisas, então eu abria mesmo. E aí se abafa. Abafa. Os outros não tentavam, e abria, eu escancarava. Aí eu claro, e aí você teve uma proteção também, né, Ângela? Teve uma proteção. Aí os outros não faziam, e eu ficava com uma louca, disse, olha, não adianta, quem tentar, eu vou falar com o dono. Sim, tá certo. Ele já sabe que aqui tem uma senzala.
Mas tem que Cada ser. capitão do mato que chegar perto de mim no tronco não vai botar, não, porque eu já sonhar. Eu já estou sendo sinhazinha. Não, e o que você já tinha passado, não é, Ângela? Não era isso que ia te diminuir ou te derrubar, né? É uma situação. Não, E eu acho importante colocarmos isso, como eu falei. Você falou até da síndrome da Chiquinha Gonzaga, que é importante, é uma outra mulher também que sofreu, nós sabemos disso, e que assim, parece que eu sempre falo isso, quanto mais incrível a mulher, mais talentosa, elas são mais vítimas, né? E isso não tem a ver com profissão, ou com um grau de conhecimento, ou com visibilidade, você ali numa empresa com toda a pompa e visibilidade, enfim, e teve que sofrer essas situações. Ângela, eu queria que você dissesse, assim, hoje, uma mensagem que você deixaria para as mulheres em relação ao despertar, à luta e pela sua história, a mensagem que você deixa para as mulheres. é a mensagem que eu dei à minha filha a vida inteira. Primeiro, procure ser sempre independente. Que o dinheiro é o que fala mais alto em tudo. Então, você é independente, você tem a força, você tem uma Air 15 na mão, porque você sabe que você não depende de um centavo. Quando eu casei, veja bem, eu não tinha onde morar, não tinha o que comer, não tinha trabalho, e o que eu tinha conquistado, ele tirava. Então, se você é independente, ok, já é uma vantagem, já é 70%. Os outros 30%, não tenha medo de romper o medo. Não tenha medo de romper com medo. É fácil? Não, não é. Dói? Dói. Mas a tua dignidade, quando você tem conquista, quando ela está exatamente no domínio das suas mãos, aí você vai entender o que eu estou falando. Vale a pena. Vai em frente. Isso não quer dizer para você não deixar de amar, mas selecione, seja mais seletiva. Quando você perceber um mínimo detalhe, opa, aqui. Porque é aquilo que eu te falei, não me apaixona, não, me apaixonei várias vezes. Mas na hora que eu dou start de stop, acabou, não sinto nada. Não houve nada. Uma defesa, é uma vacina. É uma Eu não vacina. sinto. É uma vacina. Eu não sinto trocar de roupa. Eu troco de roupa. Então, vira-se a página, eu troco a história. Sim. É simples. Exatamente. E, Ângela, quanto tempo você teve outros relacionamentos? Você se considera, conseguiu em outros relacionamentos superar isso de uma forma plena, como você está Casei contando? 6 vezes, Rose. Esse e mais 5. Fora que eu te disse, namoros, amantes, foram muitos. Pessoas simples, pessoas públicas, pessoas notórias, pessoas celebridades, Sim. entendeu? E, Ângela, eu queria agora que você dissesse, assim, tem algo importante que você já falou dos seus relacionamentos, da parte abusiva, do despertar, algo que você queira deixar, você já deixou a sua mensagem, mas também algo que você queira falar mais sobre todo esse histórico de violência, ou que você acha que possa contribuir com as mulheres mulheres e homens, porque como você sabe, o relacionamento abusivo, o abuso não tem gênero. É claro que acontece mais com as mulheres em função da sociedade, de tudo que falamos. Tem algo que você queira dizer a mais para deixar aí para os nossos seguidores? Tenho. Eu gostaria que eu fiz um legado, inclusive, para os meus filhos e nunca deixei que eles perdessem, que é extremamente importante, chama-se o amor próprio. Se ame. Se ame de verdade. Não deixe ninguém subestimar você. Eu fui subestimada há muito tempo, ao ponto de fazer exame de coeficiente de inteligência por anos ser chamada de burra. E eu precisei saber o número do meu QI. E é muito alto. Ele é 144. Então, não é todo mundo que tem. Graças a Deus. Isso é Mas, importantíssimo, você acreditar nisso, né, Ângela? Você acreditou e a partir isso. dali tudo Então, mudou. quando foi o doutor Bacelar que fez e me deu, ele disse, menina, você tem um QI altíssimo. E eu disse, então, a partir de hoje, nada, nem ninguém vai me subestimar. Eu sou bonita, sou inteligente e sei o que eu quero.
Então, você, não importa, ame seu corpo da maneira que ele é, seu rosto da maneira que ele é, que haverá beleza dentro dele, Sim. e a sua inteligência. Ah, leia, cresça, para cada vez você estar, sabe, mais diante de você. Mas, principalmente, se ame. Se ame ao acordar, durante o dia, de noite, sempre. Se ame. Não falo para ser narciso, mas se Sim. ame. Tenha o Sim. amor próprio. Exatamente. Exatamente. Isso Não, é se eu estou colocar em falando para primeiro todos lugar. Não, já se colocar em primeiro lugar, se amar. homens Porque quando e você coloca mulheres. o outro em primeiro lugar, você está dizendo que você está em segundo. É o que você colocou. Ame-se primeiro para depois amar alguém. Aliás, eu brinco aqui com as vítimas que chegam para mim que você tem até que fazer jus ao mandamento, que é, como se diz, amar ao próximo como a si mesmo. Você não tem como amar ao próximo sem amar a si mesmo numa proporção digna para você mesma, né? E você estava dizendo, aí eu acabei te interrompendo, que também acontece com homens, né? Você estava falando isso. Eu tenho relato de vários amigos que Sim. sofreram a violência doméstica, que sofreram abuso sexual, É. que sofreram estupro também. As pessoas não tocam nisso, mas eu tenho conhecidos Tem muito. meus que foram estrupados, eu tenho conhecidos meus que foram abusados na infância. Sim. Então, é uma coisa que a gente fala, defende, porque somos mulheres, Sim, a gente quer sim. cada vez mais um respeito. Esquenta a lei Maria da Penha, faz ela fazer realmente solução, resultados. Sim, sim. Que essa Ainda estamos ela em é muito evolução. frágil ainda. Ainda estamos em evolução. E a parte que você fala dos abusos É, infantis também é uma outra luta nossa, porque muitos são camuflados, é o que você colocou. Às vezes, como aconteceu com você, normalmente é dentro de casa, o algoz é de confiança, e a criança é. aprende que o adulto está sempre certo, e se ela for falar, hoje menos, mas ainda há muita situação de proteção ao abusador. Infelizmente, a nossa luta é essa. 12. Eu fiz uma paranoia que o meu filho falou: mas você botou a gente nóio com o negócio da rua, do quem vem se aproximar, quem dá uma chiclete, quem dá uma bala. Por que eu não podia relatar? Olha, abram alhos, que o Sim, abusador está aqui dentro, mora com a gente. Mas se eu passo medo para o externo, para o desconhecido, quando o conhecido se aproximar, ele já está preparado. Então, ele vai se defender. E eu dizia: haja o que houver, o que acontecer, me conta. sim. Sempre. Vem para A mim e me verdade. fala. Não, e você tendo a experiência, A você ia abrir criança, para isso, né? Você ia abrir para a verdade, protegê-los, porque muita gente também, as crianças contam e não se acredita. A gente fala que a criança hoje, ainda, apesar do Estatuto da Criança e do Adolescente, apesar da nossa luta, muitas crianças só têm vozes depois que já são notícias por uma tragédia, né? A gente luta por isso também, porque é complicado. A criança ainda é um pilar ali bem hipossuficiente, bem menor. A nossa, é o que você falou, falar a verdade. E tanto a mulher quanto o ensinamento para as crianças de proteção na situação sexual, na situação de abuso, é a informação para que se evolua. Né, Ângela? Se você tendo a informação e passando para as crianças, de acordo com a idade delas, informações, ela vai se proteger e vai ter liberdade para falar, porque não é todo pai, toda mãe que dão essa liberdade, o que está errado, né? Porque muitas vezes o reprimir, a maioria das vezes, você está colocando seus filhos como as melhores vítimas, né? Já que elas não podem falar. É importantíssimo você falar sobre isso. Eu ficaria assim horas falando com você, você já sabe disso, tanto pela sua profissão, tanto com esse depoimento, que é muito importante aqui para outras mulheres, demonstra não só a sua coragem, de anos lá, você falou que quebrou o silêncio há 42 anos, e me deixa muito feliz que numa época, se hoje nós temos dificuldades, há 42 anos atrás, eu imagino como você estava à frente do seu tempo e como todas as mulheres especiais são perseguidas, né? Eu até brinco que nós somos as bruxas do passado, as loucas, né? E isso é fundamental. Acho que esse passo à frente, por todas as mulheres, tem que ser reconhecido.
né? Então, gratidão. Você sabe que é tão grave, Rose, que quando eu fui, eu te disse que eu fui do IML para a delegacia, Sim. aí eu escrevi, você quer fazer queixa por violência, né? Eu falei, não, 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 não. Eu quero fazer queixa crime de sequestro. Que eu tinha 4 vizinhas testemunha e sequestro sempre foi crime hediondo. A violência, não. É Aí eu falei, verdade, não, eu quero No fazer cárcere privado, né? agora. Você deixou a lesão. Aí eu falei, após o sequestro, sucedeu isso, isso, isso. Então, eu conduzi o juiz a seguir a sequência de crimes. Sim, Inclusive foram vários a tentativa mesmo. de homicídio. Uma tentativa de homicídio. Entendeu? Mas a queixa-crime era o sequestro, que era crime inafiançável. Ainda mais ele para que já ter tinha uma força, né? folha penal. Na época. Bem. É isso, porque E vários. o inspetor tentou, o advogado dele tentou, mas a queixa-crime era sequestro. Eu tinha a testemunha 4. Então, Sim. basta 2. Graças a Deus. Então, Ângela, muito obrigada. Ser inteligente. Então, é aquilo que eu digo, você tem que agir com a inteligência, sim. estudar Tomar as e medidas romper o cabíveis, medo. entender o sistema, porque você sabia que o sistema à época não tinha nem as leis que temos hoje de proteção, não ia adiantar, ia ficar o dito pelo não dito, e aí realmente não. E você tinha ali crimes para escolher, né, Ângela? Infelizmente, tinham uma sucessão de crimes ali para se proteger. Graças a Deus, te deu sabedoria para você conseguir fazer valer a justiça ainda que naquela época, né? Gratidão, você é muito especial, nós devemos muito a mulheres como você. Um beijo, muita luz sempre, né, para você, para o Márcio. Eu, mais uma vez, agradeço pelo convite, agradeço a você, e quantas vezes você precisar dos meus depoimentos, das minhas experiências, eu estou à sua disposição. Um beijo muito grande, cada dia mais linda, obrigada. cada dia mais bela. Você, olha, já falaram na época, não, parece mãe, irmã, não sei o que, eu já lembro que nós fizemos a outra entrevista e eu fiquei muito honrada. E fico, porque mulheres fortes e que mudaram a sua história e a nossa história de alguma forma, me enche de muito orgulho. E você é uma dessas mulheres, tá? Um beijo para você, gratidão, me representa. Beijo, querida. Beijo.